Está a chegar ao fim o prazo para que os contribuintes de New Jersey possam recorrer dos impostos prediais. Quem achar que vai pagar demais tem 90 dias após notificação para apresentar recurso junto do condado em que reside. O contacto foi ouvir o advogado Fausto Simões, que prestou todos os esclarecimentos. Este tipo de apelo é se tu não estás satisfeito com os impostos que estás a pagar, baseado no valor da tua casa. Então o apelo que você faz é um apelo à avaliação da propriedade que a cidade diz que é a sua propriedade. Por exemplo, você tem uma casa, você acha que a casa vale $200.000 e você recebe um cartão que este ano creio que é um cartão verde e que diz que a sua casa vale $300.000. Caso não concorde com a avaliação do imóvel feita pelo condado, então deve recorrer. O processo não é complicado, desde que esteja bem argumentado. Só por você dizer que a casa que vale menos, isso não é suficiente. Você tem que ter um perito para identificar isso ou outras propriedades naquela área que sejam comparáveis à sua, o qual é muito mais difícil, porque você não vai ver as casas das outras pessoas, não vai lá dentro, não sabe quantos quartos tem ou quantas casas de banho tem, sem você fazer as pesquisas na cidade, o que é o que o perito normalmente faz. Fausto Simões advoga que, quando vale a pena recorrer de uma avaliação, a taxa de sucesso destes recursos é bastante elevada. Baseado na minha experiência e com a entrevista do cliente, vejo um pouco mais ou menos quanto é que a propriedade vale. Se eu vejo que as taxas da cidade estão dentro de 10% a 15%, a avaliação, se a avaliação é, por exemplo, $220.000 e eu acho que a casa vale 200, não merece a pena você estar a fazer apelo. Mas se é um número superior, então merece. A percentagem de sucesso, depois de eu ter feito essa triagem, é uma percentagem boa, provavelmente de 75%. Em 2014, segundo o site NJ.com, os impostos sobre as casas aumentaram em New Jersey 2,2%. Em média, o contribuinte viu a conta anual aumentar de $7.988 para $8.161. Um aumento que, segundo o agente imobiliário Joe Peixinho, não se refletiu na venda de casas. As pessoas têm sempre a necessidade de viver em qualquer lado e, portanto, as pessoas sabem que isso faz tudo parte do jogo. Podem aumentar os juros, podem aumentar o preço das casas, como a gente sabe que aumentou há 8 anos e depois tudo caiu. Agora, no aumento de taxas, as pessoas sabem que, portanto, que isso faz parte da vida e não há nada que hoje que tenha a ver com o governo que não aumente. A situação que aconteceu no crash do real estate por volta de 2007, 2008 é uma situação que já está praticamente ultrapassada. Desde a crise de 2008, os preços das casas têm subido anualmente em New Jersey entre 2% e 3%. Joe Peixinho descreve o tipo de casa mais procurada, por exemplo, em Newark. Muitas pessoas gostam sempre de chegar aqui e pedir, olha, gostava de uma casa de 2 ou 3 famílias e com estacionamento. Se nós olharmos para as ruas de Newark, vimos que olhar uma casa e ver uma casa que tenha estacionamento é uma raridade, não é? Hoje é um requisito que uma casa que seja nova construída é exigível que a casa tenha sempre estacionamento. Portanto, as casas de 2 e 3 famílias que continuam a ter o abatimento de taxas por 5 anos e há abatimento de taxas para as pessoas que vão residir na casa e há abatimento de taxas para pessoas que possam eventualmente ser investidores. O início das pessoas, geralmente, é sempre para casas de 2, 3 famílias, podem lá viver alguns anos, aquela casa pode ficar como um investimento, que em muitos casos ainda vão pedir a oportunidade de colher dinheiro dessa casa depois de pagarem a mortgage. Uma casa como as descritas por Joe Peixinho pode custar entre $300 a $400.000, uma verba que pode ser um investimento de futuro porque, ao que parece, Newark está a crescer. Ainda agora, há pouco tempo, um grupo indiano comprou aqui um prédio em Newark, que é o 1160 do Raymond Boulevard, que vai ser transformado num hotel. Vai outro hotel aparecer também ali perto do North Broad Street Station. Há outro hotel a aparecer aqui por trás do FBI Building, com outros 3 prédios que vão ser para apartamentos, que pode virar para condomínios. O antigo prédio da Verizon, que está ali na Broad Street, também neste momento está a ser adaptado para residencial em vez de escritórios. Na parte universitária, neste momento,
as universidades, que é o NJT e o Newark Rutgers, estão a crescer. UMD-NJ, por aquilo que eu já ouvi, vão construir outro novo hospital. Portanto, a cidade em si própria está a ter bastante crescimento. A prosperidade pode ser o próximo capítulo na vida de Newark e uma ajuda para atenuar a pesada carga fiscal.